Olá, tudo bom com vocês? Mais um vídeo, eu estou aqui e o tema de hoje é sobre a escola e a minha adaptação aqui nos Estados Unidos. Bom, como eu disse no vídeo anterior, no meu primeiro dia de aula, que seria no dia 4 de janeiro, eu acabei não tendo aula por causa que eu cheguei aqui e tava nevando muito, tipo muito, então não tinha como os ônibus que buscam os alunos que moram longe buscarem os alunos, e então aí eles acabaram cancelando. No segundo dia, que foi no caso meu primeiro, eles ligaram de manhãzinha aqui em casa avisando que a escola ia começar 2 horas atrasada. A minha escola, eu tenho que estar lá umas 7h15, 7h20 da manhã. Primeira aula começa às 7h30. 7h30, é isso. E aí, nesse dia começou, a primeira aula começou às 9h30, então eu tinha que estar lá umas 9h15, 9h20. O primeiro dia foi super tranquilo, porque antes eu tinha feito um tour pela escola, que eu coloquei no meu primeiro vídeo lá, tour pela escola, sabe? Então eu já tava mais adaptada, eu sabia pra onde eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer, quando eu tinha que fazer. Então o primeiro dia foi tranquilo. Aí eu cheguei, minha primeira aula, que é aqui a gente escolhe as aulas que a gente faz. E nessa escola que eu tô, eu só tenho 4 aulas, todos os dias as mesmas aulas, as mesmas ordens. Então minha primeira aula ficou em francês 1, que é a introdução do francês. Minha segunda aula é Life Fitness, que é basicamente academia. Minha terceira aula é Química e minha quarta aula é Inglês 10. Um pouquinho sobre cada aula. Como aqui eu poderia escolher o que eu queria fazer, eu tinha os requerimentos para poder coincidir com o que eu teria que aprender no Brasil. Tá. Um dos requerimentos é fazer alguma coisa que envolva ciência. Então teria que ser ou química, ou física, ou biologia. Eu sou muito ruim em biologia e em física, então vamos para a química. Tá, escolhi química agora. Esse primeiro semestre que eu tô aqui. Tinha também que fazer alguma coisa que envolvesse, no caso, língua portuguesa no Brasil e inglês aqui. Então, como eu sou uma intercambista, eu sou obrigada nessa escola que eu tô a fazer inglês 10, nessa escola. Que mais? Life Fitness, eu escolhi porque assim, eu sempre quis fazer academia. Eu tentei fazer no Brasil, mas eu nunca consegui dar continuidade. Então eu falei, se eu fizer academia na escola como uma matéria, eu sou obrigada a fazer. Então eu vou ter que dar continuidade. Então Life Fitness e francês 1, porque tinha mais uma vaguinha lá pra mim fazer mais uma aula, que eu poderia escolher. Então eu escolhi francês 1. As aulas aqui são bem diferentes no Brasil. Onde eu estudava, que era um colégio particular, cada aula durava cerca de 40 minutos, 50, depende do dia. E aqui cada aula dura 1h30. Então, acaba sendo um pouco mais cansativo, mas a gente sempre tá tentando fazer alguma coisa diferente. Na aula de francês é uma sala de aula normal e a gente vai aprendendo a língua, não tem muito o que falar sobre isso. A aula de Life Fitness ela é bem diferente, porque a gente tem aula literalmente numa academia, que a escola tem uma academia. Então a gente faz exercícios e é basicamente levantamento de peso. Então a gente faz, todos os exercícios que a gente faz é levantando peso e tudo mais. E nessa minha aula de Life Fitness são muitas pessoas que já fizeram antes. Eu nunca tinha feito, eu sou uma das únicas da minha sala de Life Fitness que nunca tinha feito isso antes. Então foi bem complicado pra mim no começo. Mas eu tô tentando me enturmar e tá dando tudo certo. Na aula de Química, que é a terceira aula que eu tenho, é química básica. Então, como no Brasil a gente é obrigado a saber de tudo e mais um pouco, essa química, tipo, tá bem tranquilo pra mim, eu tô conseguindo ir bem. E na última aula, que é inglês, a gente sempre tá aprendendo palavras novas, escrevendo bastante. Não fomos pedidos, mas, tipo, não pediram pra gente pra ler um livro até agora, o que é estranho. Mas a gente vai ter que também ler uns livros de autores americanos e fazer provas sobre isso. Mas é tudo bem tranquilo. E a parte mais difícil da escola em si foi na área de fazer amigos. Porque eu cheguei aqui em janeiro. Em janeiro, para os americanos, é a metade do ano letivo deles. O ano começa em agosto, mais ou menos. Então eu cheguei aqui no segundo semestre deles. Todo mundo já tinha amigo, todo mundo já tinha com quem ficar.
E eu tava lá. E eu tava sozinha. E como eu sou, tipo, mais tímida pra fazer amizade, no começo foi bem difícil pra mim. Eu lembro que nos meus 3 primeiros dias de escola, contando com o primeiro dia que na verdade foi o segundo atrasado, eu lanchei sozinha porque eu não conhecia ninguém. E eu tentava falar com as pessoas, só que eles são bem frios e fechados. Então foi uma parte bem complicada pra mim. Então a dica é pra quem tá vindo pra cá, cara, tipo, não seja tímido. Você tem que tentar ir falar com as pessoas, sabe? Se soltar, porque caso contrário, ninguém vai ligar pra você. Na aula de francês eu dei mais sorte porque eu conheci uma garota, a gente ficou muito amiga e ela me apresentou para um grupo que ela faz após o horário de aula, que é o Shakespeare Troupe, que é basicamente um grupo de pessoas que eles escolhem uma das obras de Shakespeare e eles fazem uma peça. Então essa garota me introduziu para esse grupo, eu consegui entrar e eu vou participar dessa peça da Shakespeare Troupe. O nome da peça eu sei em inglês, que é 12 Night, mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Tá, ela me introduziu pro grupo e aí eu consegui fazer parte dessa peça e a gente vai estar fazendo a apresentação no final de semana que vem. Eu tô fazendo um policial, é uma coisa de 3 minutos, mas eu tô dentro da peça, então foi bem legal. E também fazer parte de grupos é legal porque é mais fácil pra fazer amizade. Porque você tá em um grupo que todo mundo tem o mesmo interesse, no caso sobre Shakespeare. Então, pra fazer amizade, é tipo, cara, vamos só conversar sobre isso que a gente acaba descobrindo outras coisas que a gente tem em comum. Tá, na aula de Life Fitness é bem mais difícil pra mim fazer amizade, porque é o vocabulário que eles usam na aula é bem mais técnico pra academia e pro levantamento de peso. E pra mim é uma coisa que eu cheguei a aprender quando eu estudei inglês aqui no Brasil. Então, pra me comunicar é um pouco mais difícil, pra eu poder entender o movimento, eu só consigo copiar, mas eu tô tentando fazer mais amizades, mas seja bem difícil na Life Fitness. E todo dia eu chego em casa morta, porque a gente tem um negócio que a gente tem que colocar 5 pounds a mais each day, que seria 2,5 kg a mais a cada dia que a gente faz a aula. Então, a cada dia que a gente chega lá, a gente tem que pôr mais peso e levantar mais peso e sofrer mais. Na aula de química, a gente senta, tipo, a professora coloca a gente em uma mesa que fica dois estudantes junto na mesa, dividindo a mesa. São várias mesas. E eu sentei junto com um garoto porque a professora me colocou lá. Então, pra mim conversar com ele é bem mais complicado do que se fosse com uma garota. Então, na aula de química tá mais difícil pra poder fazer amizade. Mas a gente tá tentando. E na última aula que é inglês, eu tô sentada do lado de uma estudante da Espanha, se eu não me engano. Ela não fala quase nada de inglês. Ela fala muito mal inglês. Então, pra me comunicar com ela, eu tento falar inglês, mas às vezes sai um espanhol. E como eu sei espanhol também, eu falo espanhol. Até que a gente consegue se comunicar. Uma das maiores diferenças também que eu notei entre a minha escola aqui e a minha escola no Brasil, nem para os alunos tentarem se envolver mais na comunidade do colégio, tipo, fora da área de aula. Por exemplo, as minhas aulas, elas começam geralmente 7h30 e terminam 2h30. A gente tem, entre a segunda e a terceira aula, a gente tem um intervalo de 30 minutos, que é pra gente fazer lição de casa. Chama Advisory Time. Então, nesses 30 minutos a gente faz lição de casa se você tem alguma coisa pra fazer. Eu, no meu caso, o que eu sempre faço quando eu chego em casa, você fica lá. E, então, eles sempre incentivam os alunos a fazerem atividades extra. Então, eles sempre falam, faz um esporte, entra em um grupo, faz, sei lá, faz alguma caridade, tem um grupo que faz caridade para as pessoas necessitadas. Sabe, faz alguma coisa, porque basicamente a vida de um estudante americano é voltada para a escola. E você sai da escola, você ir pra sua casa, você não tem nada para você fazer. Então, quanto mais tempo você se envolve com a comunidade da escola, quanto mais tempo você fica lá na escola fazendo coisas produtivas, é melhor pra você. Porque o intuito deles o aluno ele vai se formar como um ser humano aqui nessa escola. Ele vai chegar na casa dele, estudar, dormir e voltar pra escola. A sua vida vai ser voltada pra escola. Procurando fazer coisas além do seu horário de aula, você acaba se enturmando mais, você acaba fazendo mais amizade. E a adaptação se torna uma coisa muito mais tranquila. Então,
Se você não é bom em esporte, entra em um grupo. Se você não é bom em teatro, entra no grupo de robótica, grupo de dança, sabe? Na banda, no coral. Tem tantas coisas em todas as escolas americanas. Eles fazem isso, então, sabe? Tem opção pra todos os gostos. E isso é uma coisa que eu tô amando aqui. Eu fazendo parte do Shakespeare Troupe, eu tô esperando as audições pro musical do colégio começar. Eu vou tentar poder entrar nesse musical, espero que eu consiga. Tô participando de um grupo de dança com o pessoal latino da minha escola. Isso, se você que tá vindo pra cá e você acha que vai ser difícil adaptar, se enturma, sabe? Se permita, porque caso contrário, baby, ninguém vai procurar você. Então você tem que dar o seu primeiro passo, pro pessoal dar o primeiro passo também. Um fato interessante sobre a escola é que, igual você vê nos filmes americanos, sobre colégios americanos e high schools americanos, é igualzinho. Então, na primeira semana, tipo, de escola, eu tava maravilhada. Tudo é igual nos filmes. Eu pego a fila pra pegar o meu lanche. Eu tenho... Aqui, no meu caso, eu sou uma senior, considerada senior, então eu não tenho armário. Mas a escola tem vários armários nos corredores. E tem as cheerleaders, tem o pessoal do basquete, do futebol. O pessoal do futebol, tem o pessoal do luta livre. Tem sabe, uma variedade de estudantes, e você tem a oportunidade de conviver com eles. Cara, não tem palavras. Sensacional. Fora a adaptação na escola, que foi uma das coisas mais difíceis pra mim, a adaptação na casa foi as coisas mais fáceis. Uma das coisas mais fáceis. A minha família que eu tô, eles são super tranquilos, eles são bem legais, eles são bem compreensivos. Então, pra mim, me comunicar com eles é super de boa. Eu me sinto confortável na casa, que é uma coisa muito importante. E eu tento evitar não ficar falando muito com a minha família no Brasil, sabe? Porque ia ser difícil pra mim conversar com eles toda hora, e ia ser difícil pra eles estar nesse contato direto comigo. Bom, a adaptação nos Estados Unidos foi difícil no começo, mas agora tá tranquila. Eu sempre tentei me incluir nesse mundo americano, esse mundo de pessoas estranhas que gostam de ketchup e bacon de manhã. Mas tá super tranquila agora, eu tô sendo muito bem tratada, mantendo as ideias na cabeça de uma estudante estrangeira vivendo nos Estados Unidos, onde uma brasileira que tá aqui só pra passear. E é isso. Bom, fora isso, está tudo maravilhoso aqui. A minha irmã australiana, ela foi embora pra Austrália semana passada, sábado passado, dia 20. Então, foi triste, todo mundo chorando, todo mundo triste. Eu estou nesse quarto ainda, porque eles estão limpando o outro. Mas eu creio que no próximo vídeo eu vou estar no meu quarto novo e o quarto que eu vou ficar durante um ano. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo eu vou tentar filmar um pouquinho na escola, não prometo nada de novo. E o que vocês quiserem saber, vocês podem mandar uma mensagem pra mim, que eu falo no vídeo. Se vocês quiserem alguma coisa específica, vocês podem me mandar no chat ou qualquer coisa que eu possa responder pra vocês com maior carinho e amor do coração. E muito obrigada a você, meus familiares, amigos que estão me acompanhando aí de longe de mim, vocês estão perto. E significa muito pra mim, e eu espero que seja um ano maravilhoso para todos nós. Então, um beijo grande, um abraço e tchau!